Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. Show de bola. É gol, a rede balançou. Alegria, alegria, a galera vibrou. É gol, é gol. Futebol é arte, futebol é aqui. Notícias do esporte. Boa tarde, Marisópolis. Boa tarde a você que está conectado com a Web Rádio Maripa. São 14 horas mais 22 minutos aqui na Mesopotâmia Marisópolense. Uma ótima tarde a todos vocês que estão ligados e conectados com a Web Rádio Maripa. E começa mais um programa Show de Bola, com a apresentação de Felipe Silva e Vaninho Rodrigues. Hoje iremos debater sobre as duas finais que ocorreram entre sábado e domingo, pela Taça Guanabara e pelo Campeonato Paulista. Teve briga, teve expulsão, teve peia, pau pra dar em 10, teve time que levou sozinho, rapaz. Então daqui a pouquinho, muitas informações sobre as finais dos estaduais. Eu quero também apresentar os meus companheiros aqui de bancada, Anderson Pinheiro, Alex Oliveira. E aí, Anderson, como é que você tá? E aí, Felipe Silva, e aí, Alex Oliveira, nosso amigo Durinha Pressão, tá aqui de frente pra mim, ô visão privilegiada, hein? Começando a partir de agora mais um programa Show de Bola. Estamos aqui no lugar de Ivanil Rodrigues. E aí, Alex Oliveira, tá bom? Opa, muito boa tarde, os ouvintes, também nossos amigos na Web Rádio Maripa, Felipe Silva, Anderson Pinheiro e Vinícius Pressão, como é conhecido aqui na região, né, nosso amigo Durinha. E vamos lá começar, né, por enquanto tudo tranquilo, tudo bom, tudo em paz e vamos até sair a bola na rede, às 3 horas, né? Exatamente, até às 15 horas. Bota na agulha. É isso aí, tá conosco também aqui o nosso querido amigo Vinícius Pressão, ou como mais é conhecido, Durinha Pressão. É jogador de futsal agora, né? Do Ajax. Não é panela de pressão não, mas tem pressão. Eu, nosso querido amigo e companheiro aqui de bancada, Vaninho Rodrigues, não pôde estar conosco nessa tarde por motivos pessoais, mas acredito que no próximo programa ele estará aqui comigo fazendo o programa. Então, para iniciar o programa de hoje, Anderson Pinheiro e Alex Oliveira. Seleção brasileira a qual o treinador Tite já tem a sua saída praticamente decretada após o fim da Copa e tem muitas especulações, a qual Jorge Jesus, aquele mesmo a qual foi treinador da equipe do Flamengo, é um dos a seleção brasileira. E será o primeiro, né, estrangeiro, caso seja aí o novo técnico da seleção brasileira, o primeiro estrangeiro a dirigir, né, a seleção brasileira. Seleção que já teve outras oportunidades em outras épocas de trazer treinadores estrangeiros, mas essa iminente saída do treinador brasileiro, Tite, para o futebol inglês, a qual, segundo algumas informações, ele já tem uma negociação já quase certa para quando ele deixar o cargo da seleção, ele assumir a equipe do Arsenal da Inglaterra. Segundo repórteres especialistas da Inglaterra, tem essa informação que o treinador Tite possa sim assumir a equipe do Arsenal. E após a Copa do Mundo, ele deixará a nossa seleção para o treinador português mais antigo do Brasil, a qual foi um homem que há muitos anos atrás trabalhou aqui no Brasil, a partir de 2003, e até hoje ele faz parte, não como treinador, mas como analista de futebol, e ele falou que tem uma grande probabilidade de Jorge Jesus treinar a seleção brasileira. E esse português, o nome dele é Luiz Miguel. Em entrevista ele comentou que chegou ao Brasil em 2006 e é treinador, o luso mais antigo do país atual, né? Ele começou em 2006 como treinador, hoje não é mais, mas ele treinou equipes como Benfica, uma das equipes de renome lá de Portugal. Ele falou sobre essa expectativa de ter Jorge Jesus como novo treinador da seleção. E ele falou: acho que daria certo. Se ele estiver livre, tem tudo para dar certo na seleção. É um treinador que gosta de muita ofensividade,
Acho que os principais valores do Brasil estão do meio para frente. Treinador que gosta de ter a bola, gosta de agredir o adversário, joga com as linhas altas para pressionar o tempo todo. Acho que Jorge tem, a população também gostaria que ele tivesse assumido a seleção brasileira em tempos passados. Mas tem uma grande probabilidade do treinador português assumir a amarelinha, disse o treinador português que está no Brasil desde 2006, Jorge Jesus. Então, Anderson Pinheiro, o que é que você acha? Será que Jesus tem jeito? Será que com Jesus a seleção tem jeito de conquistar outro título da Copa do Mundo? Eu acho que Jesus vindo seria uma boa, né? Aí para a Copa do Mundo, do Brasil. Jesus que eu digo português, viu? Ele vindo aí treinar a seleção brasileira e sendo o primeiro estrangeiro, no caso, a treiná-la. Tite vai sair, como o Felipe já adiantou aí de antemão. Assim, eu digo que o Brasil com o novo técnico, e ainda mais um estrangeiro, seria dinâmico. Talvez o time mudasse bastante, mas eu acho o seguinte, o Hexa esse ano ainda não dá pro Brasil, viu? Eu acho que não. Motivo, temos seleções fortes também na disputa e muito mais equilibradas. O Brasil é o Brasil, tem 5 títulos de Copa do Mundo, o último em 2002, né? Lá no Japão, ou fui na Coreia do Sul, se eu não estiver enganado. E daí, 2006, disputou novamente, boa também a participação. 2010 também foi uma participação boa. 2014, estava jogando em casa, também foi uma participação boa. Tomou aquele 7-1, mas jogou muito naquela Copa. Em 2018 não foi lá uma campanha tão legal como os anos anteriores. E agora temos 2022 lá no Catar, né? Um país ali do Oriente Médio, com um clima diferente, muito mais quente, muito mais cansativo do que qualquer outro país do planeta. Eu acho que esse ano é complicado, e não só por isso, mas também porque temos Inglaterra, temos também Alemanha, temos também França, temos aí também a possibilidade do Brasil pegar logo de cara, caso passe para as oitavas, Portugal ou Uruguai. E por isso eu acho que não é hora do Hexa ainda. Eu acho que o Brasil não ganha esse ano a Copa do Mundo, é só o que eu acho. Mas eu acho que vai avançar. Eu acho arriscar o seguinte, com Jesus ou sem Jesus o treinador, eu acho que o Brasil chega pelo menos até as quartas de finais esse ano. É uma mudança que marca uma nova história no capítulo do Brasil, porque a gente sabe que o Brasil vem enfrentando já há algum tempo uma decadência. Tanto em resultado bom, também como em campanhas, também, claro. A própria seleção em si sofreu muito, dependendo só de um jogador, a gente sabe quem é. E eu creio que essa nova mudança, o fato de finalmente aceitar um técnico que seja de outro país, pode trazer uma mudança boa, é uma nova visão, não é aquele... Não é um cara que já vem com o futebol europeu, tem experiência, sabe como é que o futebol fora do mundo também funciona. E pode ser que ele traga uma nova visão também, uma nova forma de jogar a bola aqui para o brasileiro também. É uma possibilidade. Agora, em relação a conquistar uma nova taça, é uma possibilidade. Pode ser, como também não pode ser. Vai depender muito de como esse novo técnico vai ter um impacto na seleção. Se ele realmente for um divisor de águas assim como se espera, ele pode fazer com que a seleção volte de um pouco daquele brilho, um pouco daquele brio que tinha na época de Pelé e de outros jogadores que já passaram pela seleção brasileira que fizeram com que elas chegassem ao que é hoje. E infelizmente a seleção em si, ela não é... A gente sabe que o tempo passa, mudam-se os técnicos também, mudam os jogadores, e é isso que a gente sofre, é o mal de hoje em dia. Parece que tudo é mais simples, mais fácil. É tudo mais descansado, por assim dizer. Não tem aquele esforço que a gente tinha antigamente, na época dos anos 2000, 2010, por aí. É uma coisa que a gente vai voltar a ver, muito possivelmente, só uma nova geração do futebol, que daqui pra lá já vai passar muito tempo, a gente não vai estar mais aqui pra comentar. Mas nunca é tarde pra conquistar uma nova taça. Garantias a gente não tem. Vamos esperar aí o trabalho técnico português, se ele vai realmente dar resultados como a gente espera. E também, né, curiosidade ou não, ocasião do destino, o Brasil, nos cálculos aqui matemáticos e na análise técnica, pode vir pegar a Portugal ou Uruguai numa eventual partida das oitavas de final, e curiosamente pode pegar a Alemanha e Bélgica já também nas quartas, já pela questão do chaveamento aqui que já foi definido no último dia 1º de abril, né?
E daí pode acontecer isso. Já pode pegar de cara a Alemanha e Bélgica nas quartas de finais, caso também chegue lá. E o mais interessante é que aquela derrota, rapaz, para a Alemanha de 7-1 foi onde a credibilidade do Brasil começou a decair mais ainda. Né? Aquela situação que tem pessoas que falam que foi vendido o jogo, tem pessoas que falam que foi um futebol ruim, que não mostrou futebol, mas aquela derrota para a Alemanha foi uma vergonha tão grande para os brasileiros, não só para o Brasil, o país em si, mas para o futebol da seleção. Mas quando o sorteio foi feito agora, alguns dias atrás, repórteres ingleses e franceses estavam comentando sobre o ótimo trabalho que Tite fez agora, essas eliminatórias, a qual ele fez um ótimo trabalho, a seleção jogou bem, venceu e convenceu, e eles colocaram a seleção brasileira, possivelmente, que pode chegar à final da Copa do Mundo junto com a França. Ou sendo, lá na TV inglesa eu vi um vídeo eles comentando que a seleção brasileira do meio para frente é poderosíssima. E ele colocou lá Brasil, Portugal, Inglaterra e Espanha como possíveis concorrentes até chegar à final. Só que eles colocaram a seleção brasileira versus seleção da França na final. Ou sendo, eles estão acreditando mais na seleção brasileira do que nós próprios brasileiros. Né? Eu mesmo fico preocupado por causa daquela derrota para a Alemanha. É isso, Anderson. Naquele dia, naquele jogo, eu acho que o Brasil começou a sentir depois do gol de Klose, né? Miroslav Klose, já ali com seus quase 40 anos, naquele dia fez um gol e chegou a passar Ronaldo Fenômeno. Eu acho que ali parece que o Brasil sentiu. Ronaldo Fenômeno, que é jogador, foi jogador da seleção brasileira, né? E era o jogador com o maior número de gols até o momento. E Klose fez ali seu 16º gol naquele dia. E a partir do segundo o Brasil começou a sentir e parece que desandou. É como eu havia comentado um pouco mais cedo em relação à decadência do Brasil. Já vinha em decadência a seleção há muito tempo e essa derrota para a Alemanha foi, digamos assim, o último prego no caixão. Não tem como negar que foi um jogo humilhante. Uma derrota de 7-1. É o tipo de coisa que a gente não vê em Copas. Ainda mais na seleção, ainda mais aqui também no Brasil, né, onde foi disputado em 2014. E duas coisas que acumularam para poder chegar nesse resultado. A primeira coisa foi a derrota em si, né, 7-1, uma coisa humilhante. E a segunda coisa também é que o Brasil já vinha dependendo muito de um jogador só. A gente sabe quem é. E a gente sabe que um time de futebol não é composto por um atacante. O futebol é uma equipe toda. 11 jogadores, também conta com isso o árbitro, o goleiro. Também conta também, claro, o centroavante, zagueiro, meio campo, lateral, tudo isso conta também, claro, o técnico, a equipe toda, não é só um cara só que vai carregar o time. Infelizmente é uma mentalidade que o Brasil carregou durante a Copa de 2014, que teve o resultado que a gente viu, qual foi. E vamos buscar agora que a equipe do Brasil, essa é a minha visão pessoal sobre o time do Brasil, a seleção. Falta engajamento entre a equipe. Não é como, por exemplo, você pegar um time grande como foi agora o Palmeiras sobre o São Paulo no último jogo, que você viu que foi um jogo bem articulado. O Palmeiras já foi avançando desde o início, já tirou a vantagem que o São Paulo tinha e já conseguiu virar o jogo facilmente. Você não vê isso na seleção do Brasil. Eu pergunto por quê. Eu creio que seja uma falta de entrosamento de jogadores e uma falta de técnica na hora de fazer as jogadas. Uma forma de planejar que não está sendo bem implementada. Talvez, possivelmente, é essa a minha aposta que talvez dê certo. É que o novo técnico possa trazer de volta esse trabalho em equipe que o Brasil não vê mais na seleção. Vamos esperar. E clubes reúnem os melhores jogadores do mundo, né? Seleções reúnem os melhores jogadores do país. Aí o clube ele é mais abrangente. E a goleada que o Brasil sofreu aí para a Alemanha em 2014 foi o segundo maior placar da história das Copas do Mundo, né? A maior goleada que existiu foi Portugal e Coreia do Norte 2010, onde Portugal aplicou uma goleada de 7-0 no clube, na seleção asiática. A única forma que eu vejo do Brasil se recuperar dessa mancha é, de novo, né, se encontrando com a Alemanha numa Copa e dando uma goleada, um jogo virado, uns 3-2, uns 5-5-2 aí por aí. Um placar bom, um placar que deixe marcado. Porque foi um ferimento moral que o time sofreu. Todo mundo a gente se lembra disso com um certo pesar até hoje. E das duas, ou uma nova taça para recuperar essa moral, ou então bater de frente novamente com a Alemanha e dar uma goleada. O que em todos os casos é difícil. A gente não tem grandes nomes agora no Brasil atualmente, como a gente via há muito tempo atrás.
Vamos esperar agora que essa nova seleção do Brasil possa novamente vingar, por assim dizer, né, no bom sentido, a memória dos que vieram antes na seleção aí, que hoje em dia também tem que aguentar esse fardo. E acho que assim, mais do que a goleada da Alemanha, a pior fase do Brasil, da seleção, foi em 1950, com a tragédia de 50. No jogo contra Portugal, na final pela Copa do Mundo aqui no Brasil, né, lá no Maracanã, estava o jogo de 1-1. 1-1 dava o título para o Brasil, segundo as regras daquela época, né? O Brasil estava ganho a taça, 1-1. Quando, aos 44 minutos do segundo tempo, um contra-ataque, o Uruguai fez o gol e o Brasil perde o título em casa. E essa daí foi ainda pior do que a dos 7-1 para a Alemanha, porque perdeu ali um título. E estava garantido, estava 1-1 segurando o jogo e no final levaram o gol e perderam a taça aqui no próprio país em 1950 ainda. É isso aí, Anderson. Eu vi há alguns dias atrás, depois de vários anos, sobre o 7-1, eu vi uma entrevista do hoje ex-jogador Sami Khedira, que era meio-campista da seleção alemã, e ele falou na entrevista que quando o jogo estava entre 4 e 5-0 no vestiário, o treinador Joaquim Low falou que quem zombassem ou que quem tirasse sarro da seleção brasileira por estarem perdendo, não jogaria uma final. Ou seja, ele falou que o treinador ameaçou, olha, não zoem a seleção brasileira, joguem sério, não brinquem porque estão ganhando de 4 a 5-0, não, mas vamos deixar que eles sintam que estão perdendo, vamos deixar que eles fiquem tristes por causa da derrota, não porque a gente está zoando ele, porque está ganhando. Então o Sami Khedira falou que o treinador avisou, olha, não zoem com a equipe da seleção brasileira, porque se vocês zoarem ou tirarem onda por estarmos ganhando, quem fizer isso não jogará a final. E ele falou que todos os jogadores ficaram com medo de não jogar a final, porque o Joaquim Low, ele tem esse status de ser durão, de não colocar mesmo as pessoas. Ele coloca quem estiver bem, quem for sério para jogar. E Sami Khedira falou que ele foi um dos que ficou com medo. Então, a seleção da Alemanha jogou o jogo inteiro, sempre sério, e buscando a vitória. E aí, depois de vários anos, ele comentou sobre isso, falando que o treinador pediu, deixem eles, não tirem sarro, não zombem deles por estarmos vencendo. Vamos jogar sério, vamos continuar jogando bola. E depois de vários anos, o meio-campista, hoje ex-jogador, afirmou, né, que o treinador pediu para que eles jogassem sério. Então, depois de muitos anos, saiu à tona essa conversa. E quero mandar também um abraço para o nosso querido amigo Emílio Robério, que está na audiência, que está aqui conectado com a Web Rádio Maripa. Robério, que daqui a uns dias ou daqui a pouquinho, né, podemos falar, seja essa semana ou na próxima, estará aqui conosco debatendo sobre futebol. Robério, Anderson Pinheiro e Alex, já faz um bom tempo, vários anos que é desse meio do futebol, né? Então entende muito de futebol, entende melhor do que nós, que nunca jogamos bola na vida, né? Jogo ruim. Um abraço aí pra Roberto. Ei, mudando um pouco de assunto, o Brasileirão já vai começar, viu? Graças a Deus, sábado já temos Brasileirão. Exatamente, Cartola aí, prepare. Os participantes desse ano: América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético de Goiás, Atlético Mineiro, Avaí de Santa Catarina, Botafogo, Ceará, Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude do Rio Grande do Sul, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, Santos e São Paulo. Primeiras partidas são no sábado, dia 9, às 4h30. Teremos aí Fluminense versus Santos, na casa do Tricolor. Teremos Atlético de Goiás e Flamengo, às 19 horas. E Palmeiras versus o Ceará, lá no Allianz Parque. Esses jogos aí todos no dia 9, que é o dia de estreia aí do Campeonato Brasileiro 2022. E aí, Anderson, vamos agora falar um pouco sobre a final do Campeonato Paulista, rapaz. Pois a equipe do São Paulo parece que entrou dormindo. Parece, né? Que não. Eu só vi a cara ontem do meu tio Dé, São Paulino. A equipe do São Paulo jogou sozinha, rapaz, e apanhou sozinha. Não conseguiu chutar praticamente nenhuma bola ao gol. A equipe do Palmeiras dominou o jogo do início ao fim. Palmeiras que entrou decidido a vencer, que entrou decidido a reverter essa situação,
E ao término do jogo, o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, falou: o Palmeiras é o time da virada. E realmente, o que o Palmeiras fez, Anderson, Era pra ser o São Paulo, né? realmente um grande jogo. E aí, Anderson, o que é que você achou? Rapaz, eu fiquei surpreendido, não assisti ao jogo, mas estava acompanhando apenas o placar. Quando eu coloquei, estava 2-0 Palmeiras. Aí eu disse, rapaz, tá se encaminhando. Eu tinha apostado, foi 2-0, estava por enquanto no placar. Fechei lá o celular, não olhei mais, nem acompanhei. Quando foi olhar o final do jogo, 4-0 Palmeiras. Pronto. Gols aí, não foi? Danilo Santos, Rafael Vivian e do Rafael Veiga. E o Palmeiras aí sagrou-se campeão. Como vimos, o Palmeiras vem tendo bom desempenho em decisões, né? Contra o Flamengo, na Libertadores. Jogou bem, perdeu, mas jogou muito bem. Há uma diferença muito grande entre perder jogando mal e entre perder jogando bem, né? Jogou muito bem também contra a equipe do Chelsea, perdeu, mas jogou bem. E agora contra o São Paulo Futebol Clube, um dos seus maiores rivais, tanto no estado como no país, dando uma goleada de 4-0 e virando o primeiro placar que havia sido de 3-1 para a equipe São Paulina. E agora o Palmeiras chega a ter mais uma taça do Campeonato Paulista. Chama atenção muito esse jogo, né, recente, final de campeonato, porque a gente vê que São Paulo, mesmo começando com a vantagem numérica, já poderia ficar no 0-0 já da seleção ali, basicamente, né, já passado no campeonato. A gente viu que, apesar disso, deu folga. Foi difícil falar o que aconteceu, porque eu acompanhei um pouco do começo do jogo, depois também um pouco do fim. E me surpreendeu, porque quando eu olhei pro começo de 0-0, me pareceu que o jogo estava encaminhando pro lado do São Paulo, um pouco que não, 2-0. Eu digo, rapaz, chegou nesse ponto já. Eu pergunto, o que leva uma equipe, um time a fazer algo como isso? Porque você sabe, tem vantagem, tem, a vantagem tá boa. O de 0-0, campeão. 1-0, opa, pênalti, tá certo. Mas você deixar levar 2 gols pra aí tentar uma reação e levar mais 2, é no mínimo curioso o que foi que levou eles a agir dessa forma. Mas é aquela coisa de falar que também não foi questão de dar mole, porque não é o que eu tô querendo dizer. Obviamente o Palmeiras jogou muito, vem jogando muito e tá jogando muito atualmente. Teve jogo contra o Flamengo, também teve jogo contra o Chelsea. E vem se destacando muito, é uma equipe que vem tendo um cruzamento muito bom entre os jogadores e que vem sempre finalizando muitas partidas. E teve sim, claro, os vacilos do São Paulo, mas não quer dizer que foi pelo vacilo que eles conseguiram a taça. Mas sim, foi também um agravante. Tá aí, Palmeiras aí 4-0 contra São Paulo, jogaço. Particularmente eu achei muito bonito, inclusive os gols foram todos impressionantes. E fica a dica, não é porque tá vencendo que pode dar mole não, calma, vamos também manter o foco. E vamos levar um pouco a sério. Não sei se foi essa mentalidade que levou aí o Palmeiras a golear o São Paulo, se foi isso que o São Paulo tem na cabeça no jogo. É possível que sim. Pode ter sido essa mentalidade que o São Paulo entrou no campo. Pode também ser simplesmente uma falta de sorte, né? Um pouco ali de mau posicionamento. Mas não muda o fato de que foi uma goleada aí do Palmeiras. São Paulo, mais uma vez, vai ter que aguentar essa aí calado. Foi um jogaço. E eu vou ter que dizer, mesmo sendo flamenguista, eu tenho que admitir que o Palmeiras jogou muito. E chegando aí ao 26º título do Campeonato Paulista. 26 taças com essa da competição, né? É isso aí, Anderson. E futebol, ele é uma caixinha de surpresa, né? A equipe do São Paulo venceu o primeiro jogo por 3-1. Né? Poderia ter vencido por 3-0, mas com uma falha lá entre a defesa do São Paulo, o Palmeiras conseguiu arrancar um golzinho. Aí tem a volta, né? Na casa do time, rival. Palmeiras lá com a torcida, é claro, em maior número deles, né? Dos porcos, como são chamados aí. E o time do São Paulo não ataca, fica na defensiva, né? Do meio campo para trás. E o Palmeiras vem com o quê? Com a torcida lá presente, animando a galera. O Palmeiras vai para cima, faz o primeiro, vai para cima, faz o segundo. E diz, rapaz, acho que dá pra gente reverter. E continua a pressão no segundo tempo também. Faz o terceiro, faz o quarto. E só não fez mais porque não deu tempo. E aí o time acaba perdendo porque fica segurando a vantagem e porque tem medo também da torcida rival. E a gente viu, obviamente, que ontem a equipe do São Paulo não jogou para vencer. Ele jogou e entrou pra segurar, não foi?
para segurar o placar, e algo que não aconteceu. A equipe do Palmeiras é uma equipe bem entrosada, um elenco que vem jogando junto já há algum tempo, e eles conseguiram furar a defesa da equipe do São Paulo, conseguiram o placar que eles queriam, conseguiram abrir 2-0 na primeira etapa, conseguiram reverter o placar e no finalzinho do jogo conseguiram golear a equipe do São Paulo. Que a equipe do São Paulo, desde o primeiro tempo, não mudou a sua postura. Foi a mesma postura do início ao fim. E a equipe do São Paulo não jogou para vencer. Quem assistiu o jogo de ontem viu que a equipe do São Paulo jogou para segurar o placar, para se manter com os 3-1 ou quem sabe perder apenas por 1-0. Mas o pau que era para dar em 10 pessoas só deu na equipe do São Paulo. Levou então, só, hein? Perdeu aí essa taça, né? Vamos ver se esse ano agora é mais difícil, né? Porque quando você perde uma final, aí tem Brasileirão ainda, temos Copa do Brasil, temos Copa Libertadores, temos Sul-Americana. Competição é o que não falta. Agora título é difícil ganhar. Chama muita atenção porque é uma coisa recorrente, a gente vê que muitas equipes atualmente têm essa tática de segurar o jogo e não funciona. Porque time que muito defende não tem chance de atacar. Como é que você vai golear a rede do adversário se você está defendendo? E a gente vê que equipes como o São Paulo, por exemplo, vem empregando essa tática, que não funciona, obviamente, a não ser que esteja muita vantagem, mesmo assim nunca é seguro aplicar uma prática como essa durante um jogo sério como esse, né, final de campeonato. E não é só o São Paulo, também tem várias outras equipes aqui do Brasil que fazem essa tática. Também as mesmas não estão mais funcionando, também estão aí tomando um golaço aí, arredoidado aí nas redes, mas é difícil. É uma tendência nova aí que só está estragando as equipes aqui do Brasil. Eu, sendo técnico do São Paulo, só jogaria dessa forma se o jogo da volta tivesse sido no Morumbi. Eu teria segurado dessa forma aí. Agora, se o jogo fosse no Morumbi, agora foi no Allianz Parque, eu acho que isso foi o vacilo, né? Sendo no Morumbi, eu acho que o São Paulo teria conseguido segurar, viu? Faz muita diferença entre jogar em casa e fora. Muita. É isso aí, Anderson. E já na Taça Guanabara, o jogo entre Fluminense e Flamengo foi um jogo bem diferente. A equipe do Fluminense já entrou em busca da vitória. É isso? E o Flamengo parece que não esperava isso, não. Exatamente, porque o normal, hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, é o time que está com a vantagem não se arriscar, não se lançar o ataque. Mas o Fluminense entrou e foi logo metendo moral, não foi? Fluminense ficou do primeiro tempo até o final do jogo marcando e atacando. E eu volto a dizer o que eu falei agora há pouco. O Fluminense jogou em casa agora, né? Com o mando de campo, no caso, né? Dessa vez. Exatamente. Talvez isso tenha feito uma diferençazinha também. Aí o São Paulo jogou fora. Mas foi segurar. O começo do jogo do Flamengo foi até bacana de se ver, né? Eu vi o Flamengo atacando, o Flamengo buscando o ataque, mas a equipe do Fluminense, como a gente falou aqui, não entrou dormindo como a equipe do São Paulo, que se preocupou, nós estamos vencendo por 2-0, vamos manter esse resultado, vamos se segurar lá atrás para que a gente não venha tomar gol. Não, a equipe do Fluminense foi para cima, foi em busca da vitória e conseguiu o título. A equipe do Flamengo que já vem há algum tempo, tanto com o Renato Gaúcho, seja com o Rogério Ceni ou agora com o Paulo Souza, que não merece ser criticado, chegou agora, temos que dar um tempo de trabalho para o português, mas a equipe do Flamengo entrou com uma postura bacana, só que eles não contavam que a equipe do Fluminense também iria entrar com uma postura para vencer o jogo. E além de ser uma final, era um clássico. Exatamente, é que naquele ditado, final é final, ninguém quer perder, mas infelizmente ontem a gente viu um São Paulo que quis perder o jogo e acabou perdendo de goleada. E o jogo do Flamengo, Alex, foi um jogo gostoso de se ver. Fora a briga, fora a confusão que deu no término da partida, mas final é final, tudo pode acontecer, briga, expulsão, sempre acontece. Realmente, é aquela coisa que eu comentei agora há pouco também em relação ao jogo de retranca, porque eu apostei, classe flamenguista, eu apostei lá 3-0 pro Flamengo. E botei fé nesse resultado, digo, agora vai, porque eu pensei que ia ser um jogo diferente. Mas a gente vê que o Flamengo vem mantendo essa postura já de jogos antigos, de segurar o jogo, de deixar na retranca, a gente sabe que não dá certo. Raramente vai dar certo uma coisa assim, onde você só defende e não ataca. É complicado, o Flamengo ele vem também nessa decadência, não tem como negar, eu sou flamenguista já desde moleque. Eu tenho que admitir que o Flamengo enfrenta uma decadência. Não vou colocar a culpa nos técnicos, porque ele, como o Felipe agora falou há pouco, ele é um técnico recente, tá começando agora na equipe.
Mas não muda o fato de que é uma coisa já embrenhada na equipe do Flamengo em si, uma coisa já faz parte da equipe. Jogar na retranca. A gente sabe que nem sempre foi assim. Havia uma época que o Flamengo jogava muito, tava sempre goleando. Eu lembro da época que eu ia ver o jogo do Flamengo, era só 3x0, 2x0, goleada do Flamengo em cima dos rivais. Eu achava massa, eu gostava de ver aqueles jogos. Mas a gente vê que hoje em dia o Flamengo não tá mais assim. E é aquela coisa, não é só porque o Flamengo tá na retranca que ele joga ruim, não é isso. Só que quando se joga muito na retranca, abre-se mão automaticamente de lances que podem definir a partida. E é o que o Flamengo tá pecando muito também nessa parte. Não só ele também, mas como muitas equipes aqui do Brasil também vem pecando nessa parte. E tá ficando difícil, porque a gente vê que o Brasil, de uma forma geral, assim, como time, está perdendo um pouco de... Os clássicos estão perdendo um pouco daquele brilho antigamente. Difícil. O Flamengo achou que o Fluminense fosse jogar atrás, segurar ali aquele 2x0, e o problema é o seguinte também. Final, pra mim, pelo menos, só deve ter o jogo. Não existe final de ida e volta, não. Não tem graça. Final tem ida e volta, não. Tem que ser jogo único. Final tem que ser só um jogo. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. Não é necessário ter ida e volta. Mas o Paulistão e o Carioca aplicam essas regras e tem ida e volta. Mas eu acho que final tem que ser só um jogo. Fase de grupo, ida e volta. Oitavas, ida e volta. Quartas, ida e volta. Semi, ida e volta. Agora final, pra mim, tem que ser só um jogo apenas. É isso aí, Anderson. E com o término do Campeonato Carioca, o Flamengo vai sofrer algumas pequenas reformulações, né? Jogadores vêm, jogadores saem. Lateral esquerdo, Ramon, está a caminho do Red Bull Bragantino. O lateral direito, chileno Isla, também está de saída. Diego está de saída. Então vai sofrer algumas pequenas alterações, não só de saídas, mas de chegada. O goleiro Santos, que atuava pelo Atlético Paranaense, foi anunciado há 3 dias atrás pela equipe do Flamengo. E que é paraibano, viu? Flamengo que, entre aspas, não tinha goleiro, né? Depois que Diego Alves entrou numa fase horrível, que não conseguiu mais retornar ao seu bom futebol, o Flamengo tá aí apostando no goleiro Santos, de 32 anos, goleiro experiente, goleiro que não é mais um jovem, mas é um goleiro que tem experiência não só em clubes, mas também na seleção brasileira. O que é que você achou, Anderson? Será que o goleiro Santos se firma ou o goleiro Hugo permanece como titular do Flamengo? Eu acho uma boa aposta do goleiro Santos e eu vou dizer o seguinte: o melhor dia para testar o Santos, como é que ele vai jogar, como é que ele vai se comportar, eu acho que vai ser na estreia do Brasileirão. Eu acho que não teria dia melhor. Eu arriscaria colocar ele no primeiro jogo do Brasileirão já, para estrear não como titular absoluto, né? Mas para vermos como ele se comportaria diante da maior competição do país, né? Que é, claro, o Campeonato Nacional. E eu queria ver ele atuando nessa competição, já que a Copa Guanabara já acabou, né? O Carioca, já acabou também os campeonatos estaduais, agora teremos os nacionais. E eu acho que ele merecia jogar o primeiro jogo como titular. Já vem com experiência, como você acabou de falar, do Atlético Paranaense, que é um time também de quê? De Série A. E o Flamengo joga contra o Atlético de Goiás, que é novidade, né? Aqui na Série A do Brasileirão. Joga contra ele às 19 horas no sábado. Eu acho que o goleiro merecia uma chance de pelo menos jogar esse jogo como titular. Não absoluto, mas aquele jogo teste. O famoso seleção de racha, né? Você bota ali o racha, bota fulano. E quem for melhor você escolhe pro time titular, né? Eu acho que esse daí seria a melhor escolha no momento, para vermos como é que ele vai se adaptar também ao time. Chegou agora, tem que se entrosar, é claro, nos treinamentos, tem que conhecer o ataque, a defesa, o meio de campo e também criar amizade com todo o corpo do Flamengo, para poder conseguir aí ter um bom desempenho. A futebol, em qualquer local do mundo, profissão e principalmente no futebol, tudo só dá certo depois que você se entrosa. Se tiver um jogador que é intrigado com outro, o time não vai pra frente, não. Eu particularmente creio que foi uma boa aquisição, até porque reforçando a defesa, dá assim uma chance de poder me focar no ataque da equipe, que está precisando muito. E agora vamos esperar que realmente o Santos possa fazer aí uma boa campanha no Flamengo, que possa aí realmente provar que o time não se perdeu. Antes de tudo isso aí, no caso, o Flamengo tem que voltar a retomar aquele brilho antigamente. E vamos aguardar agora que o Santos possa aí dar uma campanha boa pro Flamengo nesse próximo Brasileirão que está chegando. Ele
ser uma Juliette da Paraíba no futebol, hein? É de Campina Grande também. É isso aí, Anderson. E o goleiro Santos, se o Flamengo conseguir registrar ele no BID, ele já pode estrear amanhã, né? Amanhã dará início a fase de grupos da Copa Libertadores, né? Terça-feira se dará início aos jogos da Copa Libertadores. Exatamente, tem a Copa Libertadores, né? E amanhã alguns clubes brasileiros estarão em campo. E amanhã a equipe do Atlético Paranaense vai até a Venezuela encarar a equipe do Caracas. Colón da Argentina enfrentará Peñarol do Uruguai. O Cerro Porteño do Paraguai enfrentará um dos seus maiores rivais, o Olímpia de Asunción. O Always Red da Bolívia enfrentará a equipe do Corinthians na altitude de quase 9.000 metros acima do nível do mar. E o Boca Juniors enfrentará a equipe do Deportivo Cali da Colômbia. E a equipe do Flamengo vai até o Peru enfrentar a equipe do Sporting Cristal. Flamengo que vai ter a oportunidade amanhã de escolher se vai permanecer com o Hugo no gol ou se vai colocar o goleiro Santos para fazer essa estreia. E aí, Anderson, o que é que você acha? Eu ficaria com o Hugo ainda e deixaria para estrear Santos no Brasileirão mesmo. Por quê? Aí ele chegou agora, né, novato. Eu acho que começar com a Libertadores não seria muito bom, não. Eu deixaria o Hugo e deixaria de jogar no Brasileirão como até o seguinte também. O Hugo jogaria agora esse jogo como titular, né? E descansaria no sábado contra o Atlético de Goiás. E eu colocaria como titular naquele jogo o goleiro Santos. Eu acho que não é uma boa ideia começar com ele já jogando Libertadores, não. Até porque, né, fazendo dessa forma como o nosso amigo Anderson descreveu, seria até melhor também por uma questão de impacto na estreia do novo goleiro. Daria um pouco mais de emoção, né, na nova entrada dele aí na equipe. E faria com que fosse mais fácil, né, entrosar ele com a equipe. E claro, também com a torcida do Flamengo que vai receber também esse novo goleiro na equipe. Exatamente. E a Libertadores pesa 10 vezes mais do que o Brasileirão, né? Eu acho que eu continuaria com o Hugo, que já está aqui há um bom tempo, né? Deixaria o Santos pro sábado. É isso aí, Anderson. Eu acho que tá bom, né, Anderson? Chegamos ao fim do nosso programa. Rapaz, passou ligeiro, viu? Tomei o lugar de Casa Grande, de Vaninho Rodrigues aí na escola. Foi pênalti, Arnaldo. Tomei o lugar aqui de Vaninho, mas Vaninho volta, viu? Ele vai voltar. Vaninho tá aqui, rapaz, ele comenta esporte, eu vejo assim pra ele, eu digo, menino, é um Casa Grande da vida, viu? Rapaz, no sábado eu saí na rua, não vi ninguém na rua. E fiquei pensando, rapaz, não tá chovendo. Não tem nada na rua, não tem festa em canto nenhum. Aí eu pensei, foi a perda do título do Flamengo. Porque toda vez que a equipe do Flamengo perde um jogo ou perde um campeonato, parece que o povo de Marisópolis se esconde dentro de casa pra ver. Agora deixa eu ganhar uma pra tu ver as carreadas, hein? É aquela coisa, o Flamengo é a maior torcida do Brasil, não é por pouco, né? Já tem um time aí tem um histórico bom, um time aí já com tradição. E eu lembro que desde que eu era moleque, todo mundo que eu conheci pessoalmente era flamenguista. Um tio ou outro, né, teimoso, que era vascaíno, outro que era fluminense, mas em geral todo mundo era flamenguista. E ontem eu tava assistindo o jogo aí o pai do nosso querido amigo Gian, Gilvan, chegou lá, a gente tava olhando o jogo e quando olhou pra televisão ele disse, eu não acredito não que tá 2-0 não, eu tenho que vai piorar. Gilson pode jogar dessa mesma situação, na mesma forma, vai ser pior. E quando acabou o jogo tava 4-0, né? E tá bom, vai dar 3 horas. E você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Se Deus nos permitir, quarta-feira estaremos de volta falando sobre jogos da Libertadores, sobre contratações, né, sobre o início do Campeonato Brasileiro, que está bem próximo já. Então você que está nos acompanhando, você que está conectado aqui com a Web Rádio Maripa, meu muito obrigado e valeu, Anderson. Valeu, muito obrigado aí, Alex Felipe, nosso amigo Durinha Pressão, jogador do Ajax, mas é do time de futsal, não é de futebol não. E Alex e eu voltaremos, né, às 16 horas, valeu. Muito obrigado aí por essa participação, nosso amigo Felipe, Anderson e também aqui, Durinha Pressão conosco, Vinícius. E claro, nosso amigo Wayne Rodrigues aí dentro do programa que atualmente está aí ausente por motivos pessoais. Muito obrigado também à audiência que me aguentou até agora, né? Eu sei que eu não entendo muito de esporte, é só para dar um comentário aqui por cima mesmo, só para não ficar um silêncio. E muito obrigado a todos que me suportaram até esse ponto. Até
Parabéns a quem te aguentou, hein? Eita, rapaz. Até daqui a pouco, às 4 da tarde, 16 horas, podemos sair com o programa de debate com o Samuel Soares, Anderson Pinheiro e Alex Oliveira. Ei, até lá, até lá. Tá difícil. Até lá, uma boa tarde a todos e obrigado por essa participação.